é o padre que é nosso parceiro, estudante, né, usuário do setor Braille, há muitos anos já conosco, não é o primeiro livro que ele lança aqui, a gente já lançou diversos livros, alguns até com edições em Braille, né, disponíveis já no setor para o nosso público levar para casa e poder ler com mais tranquilidade. Então, assim, é sempre uma grata satisfação, uma alegria recebê-lo aqui. Agradeço a biblioteca por ter aberto mais uma vez o espaço para que nós pudéssemos expor os nossos livros. Agradeço a cada um de vocês que veio nesse dia especial, celebrar conosco essa data especial. Literatura, para mim, é um prazer, uma arte. A literatura é definida como a arte de escrever. E para mim é uma alegria, porque a literatura para mim é um grande prazer que eu tenho, é o meu grande descanso no dia a dia. Em meio a tantas atividades, eu leio com muita alegria e tenho incentivado muitas pessoas a lerem. E a sociedade brasileira precisa de ler mais. Graças a Deus vocês que estão aqui têm um hábito bom de ler. Mas nós precisamos incentivar o povo a ler mais. Aqui está comigo uma das minhas assistentes, a Flávia Luiza, que faz a formatação dos meus livros. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje, né, acompanhando aí o padre já há um tempinho. E assim, é sempre bom ver tantas pessoas aqui, né, apreciando a literatura. Coroinha, vem cá, coroinhas. Vocês que celebram missa comigo todo dia, vem pra cá. Meu nome é Caena Freitas, eu tenho 12 anos. Boa noite, eu sou a Rebeca Freitas e tenho 13 anos. Quando eu cheguei no santuário, elas tinham uns 7, 8 anos. Eram pequenininhas, agora eles estão crescendo. Né? Eu queria falar o que é literatura. A importância de a gente definir o que é literatura. Porque quando eu era adolescente, eu lia Machado de Assis, Eugênio de Alencar, não entendia nada e achava chato aquela leitura. E quando eu fui para o segundo grau, eu fui ler, conhecer e estudar um período, eu gostei, voltei, reli e consegui compreender melhor. Então, desde aquela época, eu tenho feito que a literatura tem que ser matéria de primeiro grau. Como é que chama agora? Ensino fundamental, né? Sim. Tem que ser matéria de ensino fundamental, porque senão o adolescente vai ler um livro difícil que ele não entende, não sabe o que o autor quer dizer, vai achar chato e vai não ler mais. Então, por isso que eu defendo, agora acho que já colocar a literatura como matéria de ensino fundamental. Literatura definida como uma forma, forma artística de representação da realidade. E tem 3 gêneros: o eu lírico, geralmente a poesia, temos um outro que é o narrativo, que é um narrador que num espaço de tempo conta uma história, e o drama, o dramático, que é o teatro. Então são esses 3 gêneros. E é importante a gente conhecer a literatura no Brasil, porque a literatura brasileira, o Brasil é um país novo, né? Comparando com os outros, claro, 500 anos só. Então a literatura brasileira ela tem muitas características da literatura portuguesa, porque muitos autores nossos estudaram em Portugal e vieram para cá, ou aqui leram autores portugueses. Então nossa literatura começa em 1500 até 1600, quando era a literatura informativa, quando os navegadores, os aventureiros descreviam o Brasil. Depois de 1601 a 1668 é o Barroco. Depois veio o Neo-Arcadismo ou Classicismo, que foi até 1836. Daí veio o Romantismo até 1881. Depois veio o Real Naturalismo até 1902. E dentro do Real Naturalismo tem 2 subdivisões. Tem o simbolismo e o parnasianismo, que são da poesia. Que são de 1803, 1893, 1882 até 1902. Aí começa o modernismo, vem até 1920, o pré-modernismo, aliás, 1922, começa o modernismo até 1945, e a partir de 45, o pós-modernismo. E também se divide em dois períodos, a literatura colonial, que séculos XV, XVI e XVII, e a literatura nacional, períodos 19 e 20. Eu não vou falar de cada período, porque é muito longo, mas eu faço só esse destaque de período, porque é importante que cada período tenha característica própria. Por exemplo, romantismo, exaltação da natureza, valorização do índio, religiosidade, idealização da figura feminina. E tinham várias características. Quando a gente entende essas características e lê o autor, ele melhora. Por exemplo, Machado de Assis no Real Naturalismo.
narrativa objetiva, análise psicológica dos personagens, ironia, crítica à sociedade. Então, se a gente não entender essas coisas, a gente não consegue compreender. Então, agora, nós já vamos passar pelos livros que eu lancei. Vamos falar aqui dos primeiros que eu lancei há 2 anos. Os primeiros que eu lancei, vamos passar para os novos, porque como há pessoas que não conheceram, esse livro aqui, ó, para as pessoas que têm deficiência visual, eu estou erguendo o livro aqui na frente, chama A Mão de Deus. A Mão de Deus é um livro de contos. Cada conto acontece num país diferente, num continente diferente, mostrando que Deus está presente em todo local, né? Então esse se chama A Mão de Deus. E ele fala daquelas histórias que as pessoas escapam da morte por um segundo. Uma pessoa não pegou o avião caiu. Fala mais ou menos isso. Aí o que morreu? O que morreu é azarado? Por que ele morreu? Não é azarado. Que todos nós temos uma missão na Terra e vai chegar ao fim. Só Deus sabe o momento. Então se a gente está aqui ainda, ninguém está por acaso. Se estamos aqui, temos a nossa missão continuada. Então vamos viver com alegria, com leveza, com responsabilidade a nossa missão. Então esse é A Mão de Deus. Ela, eu vou ler aqui agora, Bagatela é uma peça teatral que é uma crítica que eu faço à corrupção na política. O Bagatela é uma peça teatral. Nesse Bagatela, eu crio 4 partidos políticos fictícios. O PDC, que é o Partido da Ditadura Corrupta, que é de esquerda. O PCV, Partidos Conforme o Vento. O PS, o PF, Partido dos Safados. E o Partido dos Sem Vergonhas. E os políticos são todos animais. Então eles vão fazendo... eles até não fazemos aliança, fazemos anéis de vidro, porque quebramos a hora que quisermos. E os políticos vão falando, aí tem o político que é o cavalo, sabe? O que os eleitores vão dizer? O cavalo diz: eleitor é o capim que me alimenta. Então eles estão nem pro povo, né? Então é uma crítica que eu faço, bem humorada, à corrupção na política. É triste? Mas a gente tem que saber para não ser enrolado por eles. O próximo é Diferenças Iguais. Diferenças Iguais é um livro que eu falo da educação das crianças com deficiência na escola comum. Peguei 4 crianças, uma com deficiência visual, uma com deficiência auditiva, outra com deficiência mental e outra com deficiência física e coloquei na escola comum. E na escola comum eles vão sofrer com o quê? Com desconhecimento dos professores, com desconhecimento dos colegas. Então mostra os apertos que principalmente a criança passa. O adulto já consegue se virar, mas a criança com deficiência ela passa muita dificuldade por falta de material didático e por falta de conhecimento das pessoas que lidam com ela no dia a dia. E nem é por maldade, é por falta de conhecimento mesmo. Fantástica Belo Horizonte. Fantástica Belo Horizonte é uma peça teatral que eu escrevi fazendo crítica ao transporte público, ao SUS e à educação. Aqui, por exemplo, nesse livro... E esse livro foi escrito há muito tempo. Agora a gente está vendo tanto problema nos ônibus de Belo Horizonte. Mas nesse livro aqui eu coloco as bruxas voando em Belo Horizonte com vassoura se transportando o povo. Aí lá no ponto de ônibus as bruxas estão assim: mas alguém vai subir na vassoura de uma bruxa? A outra fala: antes andar na vassoura de uma bruxa que nos ônibus dessa cidade. Então é a crítica, né, que eu faço construtiva ao transporte público. Próximo é greve geral. Um texto, um livro que eu escrevo sobre a importância de todos os trabalhadores. Então a greve em Belo Horizonte por 3 dias, tudo para. Não tem posto de gasolina, não tem mercado, tudo está fechado e a cidade está vazia. E ninguém entende o que está acontecendo. E acontece no dia de finados. As pessoas que gostam de boato começam a falar que é coisa de assombração, que a mula sem cabeça está andando pela cidade, que tem gente que adora um boato, né? Assombração sabe para quem aparece. Então esse livro é uma crítica falando que todos os trabalhadores são importantes. Mesmo que haja uma escala de salário desigual no Brasil, chega a ser até inconstitucional, todo trabalhador é necessário. Quando aquele cliente para de trabalhar, a gente vê como ele faz falta, né? Então o livro fala sobre isso, a importância do entrelaçamento, a interdependência das classes operárias do Brasil. O Humor Amargo é um livro de crônicas. E nesse livro aqui, ele tem uma... Aqui abre, chama Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, mas é uma paródia, né? Fazendo uma crítica às coisas que acontecem no Brasil. E tem um texto também que eu construo só com um time de futebol, por exemplo. A vitória do Porto, Santos, Caxias... namorava com o Vasco da Gama, não lembro o sobrenome dele. Aí eles vão conversando e vão brigando. Eu quero na noite de uma viagem nacional. Não, eu quero internacional. E toda a fala deles forma um time de futebol.
E também tem outro livro, outro conto aqui, uma crônica, que é sobre os países. São os índios conversando e na conversa deles surgem os países. O Beijo da Morte. O Beijo da Morte é uma peça teatral também que critica ao Congresso Nacional. A morte vai lá em Brasília para matar todos os políticos corruptos. Mas veja como que os políticos são corruptos. O que eles propõem para a morte? Os titulares de cargos eletivos propõem o seguinte: vamos falar com a morte que ela pode levar todos, aliás, quem propôs foram os suplentes. Vamos falar com a morte que ela mata todos os titulares. Aí nós que somos suplentes vamos tomar posse e vamos nomear a morte assessora do Congresso Nacional. A corrupção que aí aparece. É claro que a morte não aceita, que ela é incorruptível, né? Mas é uma crítica, falando que a corrupção está demais na política. Os conselhos de São Rafael. Esse é difícil falar porque tem que ter esse cabo no chão. Esse livro aqui lá em casa, uma sexta-feira, eu estava preparando a missa para celebrar no sábado de manhã. E estava lendo o texto de São Rafael, o livro de Tobias. Mas eu lia e chorava. Texto bonito. Quem escreveu isso? Que texto bonito. Como que o anjo Rafael fala bonito. E aquilo eu chorava como em... E eu disse, eu chorava. Aí eu escrevi a homilia, cheguei no dia seguinte para celebrar a missa de manhã, estava essas duas coluninhas comigo, eu parei a missa 3 vezes, de tanto que eu chorava. O texto era muito bonito, eu emocionei com o texto. Eu vou escrever um livro em cima desse texto. E escrevi esse livro que está aqui agora, Os Conceitos de São Rafael. Então é uma análise do anjo Rafael no livro de Tobias. Eu pego os conselhos dele, aqui tem 20 ou 21, e falo sobre cada um. Eu vou falar só um deles aqui, por exemplo, tem um que fala assim: fazei o bem e nenhum mal vos atingirá. É um livro muito bonito, então, que nasceu dentro da missa. Questões Controvertidas é um livro de contos, contos jurídicos. Cada conto acontece na área do direito. E eu pego os nomes do direito e vou brincando com os personagens. Por exemplo, a professora de Direito Administrativo chama acta perfeita, que quer dizer ato perfeito, né? Aí assim eu vou brincando com cada área do direito, vou fazendo piada, brincando, um texto bem humorístico, mas isso aqui é mais voltado para quem é formado em direito, tem muito vocábulo jurídico, né? Mas dá para entender, né? Mas é assim, quem não é do direito talvez não vai gostar, porque ele é bem jurídico, né? Muita brincadeira, mas ele é bem em termos mais jurídicos. Suprassensíveis é um livro que ele é mais infantil, fala de proteção ambiental. 4 crianças numa escola, ele parece com diferenças iguais. Também 4 crianças com deficiência auditiva, física, mental e visual estão na escola. E na escola ele é mais infantil, parece um monstro. E o monstro é criado do quê? Do lixo que o ser humano atira da natureza. Então o livro vai falar com as crianças da preservação ambiental. E o nome do monstro é Azerutan. O que é Azerutan? Vou falar para eles. Vocês sabem, vocês leram o livro? É Azerutan, natureza ao contrário. Por quê? O ser humano está invertendo a posição da natureza, está intervindo tanto que está atrapalhando o andamento da natureza. Isso se chama Azerutan, o monstro, então. É a inversão da natureza. Chama Vaca Amarela e Boi da Cara Preta. Eu peguei os dois folclores e escrevi um livro que fala sobre perdão. A vaca amarela ia casar com o boi da cara preta, mas ela foi sequestrada pelo bicho papão. E por que ele sequestrou? Porque ele apaixonou pela vaca amarela. Mas depois, isso eu não vou contar o livro, mas rapidinho, vocês vão entender que vai falar que quem ama não aprisiona. Se aprisionar não é amor. Quem ama deixa livre. O próprio Deus não deixa a gente livre. Então, a liberdade faz parte do amor. Quem aprisiona... Agora que tem 3 que escrevi, são fábulas em língua espanhola. Um chama lá Febre Roja, que é a febre vermelha, o outro lá Febre Verde, e o outro é Pago de la Morte, que é o pagamento da morte. Esses livros eu escrevi na aula do professor Miguel, porque eu sempre gostei muito de fazer redação. Fui fazendo redação, a redação foi crescendo e virou um livro. Aí o Miguel está aqui presente. E o Miguel que corrigia esses livros. O Miguel, você quer falar um pouquinho da emoção ou da raiva de corrigir esses longos livros em espanhol? Nossa. Raiva nenhuma. Boa noite para vocês. Pelo contrário, eu chegava na casa desse nosso amigo e ele já me surpreendia por tudo.
no eu pegar a cadeira, ele já me surpreendia. Porque quando eu pegava a cadeira da sala, ele falava, não pega, porque já tem a cadeira lá no quarto. Eu falei, mas quem disse que eu estou pegando a cadeira? Eu escutei. Então o ouvido dele é fantástico, né? E essa capacidade dele de escrever. Então quando eu pegava esse material, era para dar aula, eu tinha muito pouco que corrigir. Praticamente o que nós corrigíamos era uma colocação ou outra, mas assim, era mínima. Então isso foi muito prazeroso e fez com que, eu vou estender só um pouquinho, além dessa parte dos livros, para mostrar um outro lado do Ricardo, que eu comecei a criar praticamente um fã-clube dele. Eu sou o chefe desse fã-clube. Eu já pedi autorização a ele para contar a história dele para as pessoas. Porque eu acho que é uma história de vida que não pode ser guardada numa caixinha, numa gaveta. É uma história de vida que tem que ser mostrada, que tem que ser divulgada. E quando eu conto, as pessoas todas se emocionam. Se emocionam e aplaudem, né? E a gente vai vendo agora assim, nesse material, nesse acervo que ele tem, que é fantástico, vale a pena. Então os livros deles são muito bons. E vou contar um segredinho para vocês. Durante a pandemia, todo mundo quietinho dentro de casa, o Ricardo também, só que ele é muito inquieto. Então o que ele fez? Me ligou e falou, Miguel, me dá aula pelo WhatsApp. Imagina o que é dar aula pelo WhatsApp, é uma coisa muito difícil. Por quê? Qualquer chamada, cai a ligação, foi muito complicado, mas ele superou e fez a aula. Naquele ano, ele foi o único no mundo a apresentar por uma prova que é chamada de DELI, que é uma prova de proficiência, de conhecimento altíssimo do espanhol. E ele foi o único no mundo com deficiência visual a se apresentar. Nós temos dificuldade de ligar para a Espanha, pedir material em braille. E o que aconteceu? Ele aprovou. Vamos aplaudir porque ele tem um certificado de conhecimento avançado de espanhol, esse nosso grande escritor. Parabéns, Ricardo. Ele é uma pessoa muito boa. E quando eu estudava com ele por Via da Lana, no final das aulas, eu pegava o carro, dava carona por aí ao centro, onde eu moro, ele parava nas padarias, pegava aqueles pães que os moços iam jogar fora no final do expediente e distribuía para os mendigos na rua. E faz isso até hoje, né, Miguel? Então ele é uma pessoa de coração bom, que está sempre pronto para ajudar as pessoas. E ele tem um trabalho com os refugiados também. Aqui no Brasil já foi até reconhecido pelo Papa, ele tem até a bênção do Papa pelo reconhecimento que ele faz com os refugiados no Brasil. Deus abençoe. Vamos passar para o livro de hoje. Esse livro aqui chama Coelho, Galo e Raposa. É os três bichinhos de Belo Horizonte, os grandes. Nesse livro eu estou falando sobre... Qual você gosta mais, do galo? Na sequência eu vou explicar. Não fala não. Esse livro, eu estou falando sobre nós temos que acabar com o ódio que está acontecendo na sociedade. Isso acontece desde pequeno. Os pais já ensinam para os filhos, você torce para o A e odeia B. Gente, Deus criou o ser humano para amar. Por que o ser humano está odiando tanto? Nós já somos orientados, eu acatei com carinho essa orientação, mesmo que viesse eu já viria, porque o padre, quando chega na paróquia, ele não tem time. Porque as pessoas estão ficando doentes por causa do futebol. Doentes. Então, nesse livro eu estou falando sobre isso. Parar é preciso. Quando os três times estão bem, isso é bom. Você acha que o dono do restaurante, vamos pegar o empresário cruzeirense, quando o Atlético está bem, o restaurante dele fica cheio. Você acha que ele vai achar ruim? Ele vai achar bom. E mesma coisa o atleticano. Então é bom para a economia quando os três estão bons. As pessoas consomem nos restaurantes, nos bares, nas lojas, andam pelo transporte público. Então gira a economia. Então quem vai para o estádio torcer, querendo matar o outro, é bobagem. No tribunal lá onde eu trabalho, temos um colega que perdeu um irmão. O irmão dele era atleticano, o amigo dele era cruzeirense, deu 5 tiros nele e matou por causa de futebol. Gente, então isso é um absurdo. O ser humano foi criado para amar. Por isso que nesse livro eu falo sobre isso. E nesse livro aqui, então, o coelho, o galo e a raposa, eles se unem porque tem que vencer os predadores. É uma peça teatral. Eles se unem para vencer os lobos, as onças e os... E os gambás, que chegam lá no território deles. Então eles vão ver que unidos
eles vão vencer qualquer coisa. E se os times daqui estiverem unidos, também vão acabar com a corrupção que tem no futebol, corrupção que tem no CBF, que a gente sabe que existe, com o favorecimento de apito, que a gente sabe que os juízes todos apitam a favor de Rio São Paulo, e tudo isso eu critico no livro. Então, para acabar com isso, para que o futebol vire um lazer e seja legal, é preciso acabar com a rivalidade das torcidas. E o Gilles Rimet, quem foi Gilles Rimet? Criador do futebol. Isso, ele inventou a Copa do Mundo. O Gilles Rimet, o francês que criou a Copa do Mundo, quando criou ele falou, ele criou a Copa do Mundo para unir o mundo pela bola. E as pessoas estão brigando pela bola. E o jogador profissional não briga não, isso é torcida. No campo lá ele joga, quando acaba ele vai pra casa do outro, namora a irmã do outro. Não tem nada disso, é o torcedor que briga. Então é um negócio que sobe a cabeça. É paixão, uma paixão que destrói a razão. Então eu chamo a necessidade de a gente voltar a ter razão, que a torcer torça pro seu time e deixa o outro em paz. Às vezes quem torce pro A fica achando que é ruim que o B está comemorando. Deixa o B comemorar em paz. Por que não pode? Você não pode. Então é uma coisa irracional que tem atrapalhado o convívio, tem causado desunião, dividido a comunidade. Então vamos olhar por esse lado, vamos ver. Deus criou o ser humano para amar e não para odiar. Contos do Vigário. Esse Contos do Vigário... Ricardo, Oi? queria te fazer uma pergunta. Sim. Você falou a respeito do livro A Mão de Deus. Sim. Eu já tive o privilégio de ler 6 livros seus. Obrigado. E muito interesse de que esses outros novos sejam transcritos para o prático. A Mão de Deus, você fala apenas da benevolência de Deus ou há algo referente ao castigo que Deus deve dar ao homem? Não, está aqui. Sinceramente, como padre, eu não acredito que Deus castiga ninguém. Eu até explico. Deus não castiga ninguém. O castigo que tem na Terra, ele nasce decorrente das ações equivocadas do ser humano. O castigo vem para a gente porque a gente faz coisas erradas. Não é Deus que castiga. Nas obediências, eu falo assim, Deus é amor, Ele é misericórdia, bondade, Ele não castiga ninguém. Só que a gente precisa passar pelo castigo provocado pelas coisas ruins que nós fazemos, porque é um caminho pedagógico que a gente precisa fazer, de aprender que aquilo não vale a pena fazer. Então eu faço isso também. Então o castigo, ele é, primeiro, o mal. O que é o mal? O mal é consequente das ações equivocadas do ser humano. E o castigo vem como consequência disso. Nada. O Contos do Vigário é um livro, então, que eu pego aqui vários, tem 26 contos, e todos em ordem alfabética. São os contos que nós padres vivemos no dia... Tudo ficção, né? Claro. Mas aqui são contos que eu coloco assim naquelas situações que o padre enfrenta no dia a dia com o povo. Tem umas histórias engraçadas, e esse livro aqui tem censura, tem mais pesadas aqui. Depois eu dou uma toma desses contos aqui. Mas assim, são coisas engraçadas, né? Claro. Mas a gente assim, vê a mão de Deus, mas às vezes a gente faz muito aperto, e tem umas situações engraçadas, são fictícias, os personagens, só eu que sou real. Esse livro aqui é Entrevista com a Morte. Entrevista com a Morte é um livro que um padre estava rezando e falando: a humanidade está meio difícil, meio perdida. Preciso de encontrar alguma coisa que possa ajudar. Aí ele pedindo a Deus: Deus, dá-me um sinal, quem sabe se eu pudesse conversar com a morte. Aí o padre no dia seguinte chega na sacristia, está lá uma moça loira, dos olhos verdes, alta, vestida de verde. Quem é você? Eu sou a morte, você vai me entrevistar. Mas como, vestido de verde? Sim, a morte é a esperança no amanhã, é o fim da vida terrena e início de outra vida. E durante 9 atos, o padre entrevista a morte. Eles vão falar sobre origem, sentido da vida, o que é felicidade. E aqui é um livro que eu comecei a escrever em 2019, que é ano passado. É um livro que deu muito trabalho, porque requer... eu tive que fazer muita busca, estudo bíblico para pegar fragmento bíblico para fundamentar. Peguei vários escritores aqui, quem lê vai ver que tem vários escritores aqui, brasileiros, internacionais, que falavam sobre felicidade, sobre a vida. É um livro que eu acho que ficou legal, né? O título chama atenção. Então esse é Entrevista com a Morte. E o último livro é Esmola, Jejum e Oração. Esses 3 conselhos são os conselhos espirituais dados por Jesus lá no Evangelho de São Mateus. É o texto que a gente lê na quarta-feira de cinzas. Né? Para que esses 3? Por que Jesus dá esses conselhos? Né? A esmola nos ensina a partilhar com os irmãos e desapegar dos bens. O jejum nos ensina a dominar nossos instintos e a refletir sobre a escassez de alimentos no resto do mundo. E oração é diálogo com Deus. Nesse diálogo, a gente apresenta as nossas necessidades e ouve as instruções de Deus.
Aí você fala, mas padre, Deus já sabe o que a gente precisa. Deus sabe. Mas muitas vezes somos nós que não sabemos. Por isso, e o próprio Jesus rezava. E também fala, é diferente. O Evangelho foi escrito em grego. Lá está exomen, traduzido para o alemão, beten, francês, plier, espanhol, rezar, em inglês, to pray, italiano, pregar, rezar e orar, a mesma coisa. Em português também. O Brasil inventaram essa diferença, mas é a mesma coisa. E isso quer dizer que nós precisamos rezar sim, que isso é importante. É nosso diálogo com Deus, para a gente ouvir o que Deus quer de nós e apresentar a Ele as nossas necessidades. E esse livro, então, eu pego nomes teofóricos. Sabe o que é nomes teofóricos? Nomes teofóricos são aqueles que trazem em si a divindade. São nomes hebraicos, por exemplo, Rafael, Deus cura, Gabriel, força de Deus. Todos os nomes são teofóricos. E o seu Manuel, ele visita o amigo dele, o seu Israel, e os dois vão conversando, e vão conversar sobre esses conselhos e conversam sobre também o significado do Pai Nosso, o significado do Credo, o significado de alguns salmos. Então é um livro assim que faz um pouco de catequese através de uma história fictícia. Então esse é Esmola, Jejum e Oração. Aqui nós concluímos então a apresentação dos 4 livros novos. Sim, fala alguém. Opa, Sim. tanto dos livros, Ah, eu achei legais, só que teve um que eu achei que era engraçado. qual, Gui? Qual? O livro Boi da Cara Preta. O Gui é filho da Mariana e do Hugo. A Mariana estudou comigo do cursinho da UAB e depois eu conheci o também, que eles são catequistas. Eles casaram e tem o Gui, né? Mariana e Hugo. Que bom, Gui, que você gostou, viu? Fico feliz. Você vai com a Mariana Boi da Cara Preta, é um livro bem infantil mesmo. Você pode ler por aqui, você vai entender tudo, viu? Padre Ricardo, novamente eu. Sim, tá. O Miguel sempre fala a respeito da sua vitória, das suas conquistas. E você tem vontade de escrever um livro autobiográfico? Vou estar aqui, às vezes eu penso, sim, mas estou no pensamento, ainda não planejei como seria, mas às vezes passa assim pela minha cabeça. Mas eu tenho vontade de escrever outros livros ainda, sabe? Então, assim, vamos dizer que tem outras ideias na frente, tá? Outros projetos, mas outras prioridades, né? Pode ser que um dia saia assim. Meu Deus, como ele acha tempo para poder escrever, né? Todo mundo hoje queixa de não ter tempo, não ter tempo. Fala pra gente aí o segredo de escrever tantos livros e com certeza deve ter muita coisa aí que você faz, além de tudo isso que a gente sabe. Eu acredito que se a gente tem tanto tempo, quando a gente faz algo prazeroso, a gente consegue arrumar tempo. Os livros assim, vou escrever agora. Eles também passam no processo, por exemplo, como a entrevista com a morte, que eu comecei a escrever em 2019 e acabei no ano passado. Então assim, é um processo que a gente escreve um pouquinho aqui hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho no fim de semana. É um processo que vai se desenvolvendo. E chega um momento que, agora secou, não tem ideia nenhuma mais, agora encerrou o texto. Então é mais ou menos assim. Só como eu estava com todos esses prontos, só esse Galo, Coelho e Raposo que eu escrevi rapidinho. Porque eu percebi que todos eram livros mais pesados, não tem que levar um livro para adolescente ou criança. Aí que eu tive a ideia de escrever esse, escrevi mais rápido, escrevi menos de um ano, para completar e trazer um, porque senão não trazer nem para criança. Trazer todos os livros pesados, que os outros são livros pesados para ser lidos, que tem fundamentação bíblica, tem citação de vários escritores internacionais, então são textos pesados para criança. Então geralmente é isso, Fábio, é a divisão do tempo e fazer com prazer, né, com alegria, aí vai fluindo bem. Na escola, que a gente não junta. Bom, e no seu convite, aí o senhor fala, assina, Ricardo Água. Sim. O que é água? Ah, tá. Esse é o nome do escritor. Por quê? Antes, quando eu comecei ele, mas eu tinha um problema muito grave com a editora que eu escrevia, que eu contratei eles para lançar 3 livros meus. Eles sumiram o dinheiro, sumiram o contrato, sumiram os livros. Eu tive que entrar na justiça contra eles. Entrei e eles também sumiram de endereço. Mudaram o endereço, desapareceram. Aí eu resolvi recomeçar minha carreira de modo independente. Aí eu pensei, vou colocar Padre Ricardo Água, Padre para lembrar do Pai, que é Deus, o Ricardo para pedir perdão ao filho, lembrar o filho, e água, porque a água das formas do Espírito Santo. Eu mais do Espírito Santo. O Espírito Santo também é em forma de água, né? Então foi por isso, sentido mais teológico. Então vamos falar sobre a importância de ler, né? A minha mãe está aqui, ela liga para nós quando éramos pequenos, ficava nós 4. Então é importante que eu aconselho os pais a ensinar os filhos a ler.
Esse São Rafael, por exemplo, depois que eu escrevi, eu lembrei também que minha mãe leu para mim quando eu era pequeno. Depois eu li lá na teologia, né, para fazer exegese, que é a análise dos textos bíblicos. E depois li também quando eu morava em São Rafael. Então, um texto que marcou minha vida muito. Então, a gente pede os pais, leem em voz alta com os seus filhos, ensina os seus filhos a ler, que isso faz diferença. Escrever também. Vou contar uma parábola, então, para a gente ver. O juiz me chamou ao seu gabinete. Vem aqui, olha aqui que o advogado escreveu aqui, ó. Excelentíssimo juiz com 2 S's. E o juiz gargalhava. Onde é que o senhor está vendo o erro? E o juiz parecia assustado. Ora, meu caro, você não sabe que excelência se escreve com XC? Sim, mas esse advogado foi seu aluno na faculdade? Creio que sim. Mas vamos ver, excelência, vamos ver o que ele quis dizer. Se ele quis dizer a excelência dos seus serviços, realmente o erro é grosseiro, porque seria com XC. Mas se ele quer dizer morosidade dos seus serviços, talvez ele esteja falando que o senhor era lento. Então o certo seria separar esse lentíssimo juiz. Sim, eu sou da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu ordenei aqui mesmo em Belo Horizonte mesmo. Eu ordenei em Santuário São Judas Tadeu, onde eu estou. Confúcio, que era um chinês, escreveu uma frase assim: se você tem metas para 1 ano, plante arroz. Se você tem metas para 10 anos, plante uma árvore. Se você tem metas para 100 anos, então eduque uma criança. Se você tem metas para 1000 anos, então preserve o meio ambiente. Interessante, né? O Machado de Assis tem uma frase que fala assim: a vida da gente dá a vida das coisas externas, amarga ou doce, conforme ela estiver. Quer dizer, assim, nós que fazemos o nosso redor, né? Se a gente for uma pessoa alegre, nós vamos construir um ambiente que está alegre ao nosso redor. Se a gente tiver uma alma amarga, vai amargar tudo ao redor, né? O Júlio Verne, que é um escritor francês, que eu muito dele, ele fala assim: mas quando tudo falta ao homem, no instante que se vê sem recursos, quando pensa que vai sucumbir à dor, então manifesta-se a intervenção da providência. É Deus nos socorrendo, né? E o Shakespeare, uma frase que fala assim: o amor e a simplicidade, mesmo falando menos, acabam dizendo mais. E para encerrar, vou citar uma frase que Jesus fala que é a regra de ouro. Ele fala assim: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei dos profetas. Isso é Mateus 7,12. Quer dizer, tudo aquilo que a gente quer receber do outro, a gente primeiro precisa fazer comigo. Se a gente quer ser amado, ame. Quer ser respeitado, respeite. Isso se chama lei de ouro que Jesus colocou. Bom, gente, muito obrigado. Agradeço demais a presença de vocês. Agora nós vamos lá para fora e nós vamos fotografar. Quem quiser adquirir o livro, nós vamos fotografar. Agradeço a presença de cada um de vocês. Desejo que Deus abençoe cada um de vocês, os seus familiares. E peço mais uma vez, incentivem as crianças a lerem.